Todos os presentes na casa, os senhores telespectadores da TV Câmara Jaú. Hoje aqui eu, Lúcio José Fiorelli, representando o senhor Wagner Brasil, da Secretaria de Saúde. Estamos aqui eu, Vânia e a Leila, para apresentar a prestação de contas da Secretaria Municipal do terceiro bimestre do CIOPS e o segundo quadrimestre de 2017. Então, conforme determina a lei, eu declaro aberta a sessão e, conforme determina a lei 141 de 2012, na sua seção 3 da prestação de contas, conforme o seu artigo 34, que a prestação de contas prevista no artigo 37 conterá o demonstrativo das despesas com saúde, integrante do relatório resumido de execução orçamentária, a fim de subsidiar a emissão do parecer prévio, que trata o artigo 56 da Lei Complementar 101, de 4 de maio de 2000, e também em seu artigo 35, as receitas correntes e despesas com ações e serviços públicos da saúde serão apuradas, publicadas nos balanços do Poder Executivo, assim como demonstra próprio que acompanhará o relatório de que trata o parágrafo 3º do artigo 165 da Constituição Federal. Então, ainda também sobre transparência, diz a Lei 8.689/93 e o Decreto 1.232/94 e a Lei 1.651, artigo 6º, que na área de saúde a transparência está prevista pelo relatório de gestão, que deverá ser apresentado em audiência pública para que todos tomem ciência e haja transparência nos serviços de saúde, garantindo assim qualidade e eficiência nos trabalhos realizados. Então eu começo apresentando a receita total do município de Jaú, que está previsto, na previsão inicial, 406.940.000. A previsão atualizada ainda para 2017, 386.492.923,10. E a receita líquida realizada no terceiro bimestre, ou seja, até junho de 2017, 183.040.510,25. Aí eu apresento aqui também a despesa total do município. Então, dotação inicial também, 406.940.004. A dotação atualizada, 427.896.258,62. E a despesa empenhada, 280.628.805,42. A despesa liquidada até o terceiro bimestre, 172.391.079,64. Despesas pagas até o terceiro bimestre, 146.757,720,03. Então, esses são os números da prefeitura como um todo. Agora vamos passar aos números somente da Secretaria de Saúde. Então, aqui no quadro A, nós temos aqui os impostos, que são de competência para a base de cálculo do percentual do CIOPS, que conforme a lei determina que 15% de recurso próprio seja destinado à saúde, no mínimo. Então, a base de cálculo serão esses impostos, o ITR, IPTU,
imposto de renda retido na fonte, o ITBI, o ISS e as multas e juros e moras desses impostos, que perfazem um total aí de 42.516.740,86. Depois nós temos as transferências da União, que são a cota parte do Fundo de Participação dos Municípios, a cota parte do ITR e a Lei Complementar 87/96, a Lei Candir, que perfazem aí um total de 30.960.661,46. E as transferências de Estado, nós temos a cota parte do ICMS, a cota parte do IPVA e a cota parte do IPI, que perfazem um total aí de 51.914.731,39. Então, o primeiro quadro são as receitas municipais, o segundo quadro, as transferências da União, o terceiro quadro, as transferências do Estado, que perfazem aí, até o momento, 125.392.133,71. Até o final do ano está previsto 238.600.000. Tá? Aqui no quadro B eu apresento as despesas. Então, lembrando os senhores que nós temos na contabilidade pública 4 rúbricas, né, 4 ações de despesas. Nós temos a despesa com dotação, temos a despesa empenhada, a despesa liquidada e a despesa paga. A despesa dotação é a despesa calculada, planejada nos instrumentos PPA, LDO e LOA para o ano de 2017. A despesa empenhada é o que já foi solicitado pela Secretaria de Saúde a sua compra. Então é realizado um empenho que fica já reservado esse dinheiro para aquisição de materiais, insumos e serviços para a Secretaria de Saúde. Depois nós temos a despesa liquidada, que representa quando de fato nós já recebemos o serviço ou já recebemos a mercadoria. Elas se encontram no almoxerifado, nos PAS e nas demais dependências da Secretaria. E, finalmente, as despesas pagas, como o próprio nome diz, é quando todo esse processo se encerra com o pagamento das despesas. De modo de que, para que não haja discrepância nos resultados, a lei determina que nós sempre utilizemos a despesa liquidada como efeito de cálculo. Por quê? Porque o empenho ele pode não ocorrer, a paga já foi paga, né? E a liquidada é de fato o que vai acontecer, né? Mesmo que ainda não tenha sido paga, mas ela já foi gasta, ela já foi realizada. Então, por isso, da utilização das despesas liquidadas. Então, nós temos com despesas correntes, que são folha de pagamento e encargos sociais, juros e encargos da dívida e outras despesas correntes. Então, aí nós temos um total de 22.900.000 com gastos da folha e encargos. Temos juros e encargos 0 e outras despesas correntes 43 milhões. E despesa de capital, que são despesas de compra de equipamentos ou de obras e construções, nós até agora liquidamos apenas R$15 mil com compra de equipamentos, perfazendo aí um total até junho de 66.234.000, me perdoem, então 66.234.723 reais e 56 centavos. Então, até junho, a saúde gastou quase 100 milhões, né, de recursos para manter
os serviços dela. Aí eu apresento aqui as transferências do SUS, que são as transferências da União. Então nós temos lá que foi transferido R$ 24.948.130,35, que são todas as contas do SUS. Depois, pelo Estado, também ainda pelo SUS, nós recebemos R$ 357.394,50. E outras receitas do SUS, que são as receitas da remuneração bancária, que todo recurso vindo das outras entidades de governo, é obrigação do município mantê-las aplicadas para que não se perca, né, com a inflação, os processos ainda para compra e licitações e etc., às vezes demandam um tempo, então utiliza-se como recurso a aplicação financeira para que não se haja perda nenhuma. Aí aqui eu apresento para os senhores o total de recursos próprios do município. Então, nós gastamos com dinheiro do município, que é a chamada fonte 1, R$ 39.294.761,19, que representam 31,33% de recursos próprios gastos com a saúde. Então, ou seja, se nós fôssemos utilizar apenas os 15% que determina a lei, nós teríamos gasto 18.808.000. Nós gastamos 39, ou seja, gastamos 117% a mais, né, do que se deveria ser gasto. Aí aqui uma comparação dos anos anteriores. Então, em 2003, que é a penúltima linha do quadro, nós aplicamos 49 milhões e deveríamos ter aplicado 25. Em 2014, nós aplicamos 57 milhões e deveríamos ter aplicado 27. Em 2015, nós aplicamos 70 milhões e deveríamos ter aplicado 28. E em 2016, 69 milhões e aplicamos, deveríamos ter aplicado 32. Ou seja, nesses últimos 4 anos foram aplicados 293.993.092,67 só com recursos da saúde, recursos próprios. Aqui, neste quadro, nós demonstramos as receitas de impostos, né, que dá 125 milhões, as receitas do SUS 25 milhões, depois a despesa com dotação, como eu já apresentei aos senhores, 146 milhões, a despesa empenhada 95 milhões, a despesa liquidada, como eu já disse também, 66 milhões, e a despesa paga 57 milhões. E aí, os 39 milhões com recursos próprios, 31,33%. Aqui, também as despesas separadas por fontes, né? Então, a fonte 1, que são impostos e transferências constitucionais, que são os recursos do município. E a fonte de receita transferência SUS, que é a fonte 2, que são recursos do Estado, e a fonte 5, que são recursos da União. Mais 26 milhões, então os 39 com os 26 milhões, os 66 milhões, 234.723 reais e 56 centavos que nós apresentamos, né, para os senhores nos quadros anteriores, de despesa liquidada. Aí aqui eu apresento estas por subfunção. Então, por exemplo, na atenção básica, dos 66 milhões, nós gastamos 22 milhões. O que é atenção básica? São os serviços básicos de saúde, que são realizados dentro das unidades básicas, dentro do programa Saúde da Família e etc.
Depois nós temos assistência hospitalar e ambulatorial, que nós gastamos R$ 38.552.175,83. A assistência hospitalar está aqui os procedimentos de alta complexidade, ou seja, os procedimentos com maior nível de risco. Então, aqui nós entramos nessas despesas, os valores que nós gastamos com a saúde nas especialidades, o dinheiro que nós gastamos da saúde com a Santa Casa, no pronto-socorro, e também os outros serviços da Santa Casa, que são repassados do Estado para pagar a Santa Casa. Depois o suporte profilático e terapêutico, 3.900.000, a vigilância sanitária, 729 mil, e a vigilância epidemiológica, 752 mil reais. Depois a Vânia e a Leila vão apresentar para os senhores as ações, né, que foram realizadas dessa forma, né? Aí aqui eu fiz um relatório para mostrar para os senhores a divisão de cada despesa. Então nós temos lá 15 milhões com despesa de folha de pagamento, 16.185.000 com despesas de pagamento, obrigações patronais 4.700.000, que são INSS, tá? E outros encargos. Outras despesas com pessoal, 1.856.000. Indenização trabalhista, 138.000. Combustíveis e lubrificantes, 311.000. Medicamentos, 1.727.000. Material odontológico, 13.000. Digo aqui aos senhores que é apenas 13.000, porque a odontologia utiliza também os materiais de enfermagem. Então, os materiais de enfermagem utilizados pela odontologia estão junto no material hospitalar, que é 1.398.000. Os 13.000 são apenas os materiais que são utilizados apenas na odontologia. Material de distribuição, outros materiais de consumo, 655.000. Material de distribuição gratuita, 748.000. Outros serviços de terceiro, 187.000. Serviços de energia elétrica, 202.000. Serviços de água e esgoto, 49.000. Comunicação, 117.000. Outros serviços de terceiros, 31 milhões. Então, aqui estão, né, todos os serviços de terceiro da Secretaria, como Santa Casa, Comerp e outros serviços aí adquiridos pela saúde, como a incineração do lixo hospitalar e etc. Depois nós temos 3.311.000 no auxílio alimentação, 79 mil reais no auxílio transporte, outras despesas correntes, 69.000, indenizações e restituições, 2.700.000, e outros equipamentos e materiais permanentes, 15 mil reais, perfazendo aí o total de 66.234.723 reais e 56 centavos. E aí eu findo a minha parte da apresentação usando uma frase do Sócrates, né? A administração é uma questão de habilidades e não depende de técnica ou experiência, mas é preciso, antes de tudo, saber o que se quer, né? Que é o que nós, na Secretaria e no município, estamos procurando realizar. Obrigado. Depois, após a apresentação da Vânia e da Leila, eu abro para as perguntas dos senhores. Vânia, por favor.
Bom dia a todos. Nós iremos apresentar as ações dos serviços de saúde da Secretaria Municipal de Saúde. Conforme a Lei Complementar 141, de 13 de janeiro de 2012, preconiza, estamos aqui para realizar a prestação de contas. Em ações judiciais, a Secretaria de Saúde, para o fornecimento de medicamentos, insumos de diabetes, dietas e outros alimentos, fraldas descartáveis, materiais de consumo, como os materiais de enfermagem e outros serviços, nós tivemos, no segundo quadrimestre, 131 novas ações judiciais, totalizando até o momento 3.896 ordens judiciais na Secretaria de Saúde. O setor de transporte, que faz atendimento para os pacientes que não têm condições de se locomoverem, para tratamento fora do município, para consultas médicas especializadas, serviços auxiliares de diagnóstico e também demandas judiciais. No segundo quadrimestre, para Bauru, nós tivemos 3.027 pacientes transportados. Para Botucatu, 955, São Paulo, 520, Ribeirão Preto, 192, Barra Bonita, 110, Sorocaba, 91, Campinas, 39, Lençóis Paulista, 98, entre outros municípios, 114, totalizando, no segundo quadrimestre, 5.146 pacientes transportados pela Secretaria Municipal de Saúde. O SAMU, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, 192, e Central de Ambulância. Regulação, a telefonista, operador de frota e orientação médica, no segundo quadrimestre, foram 8.502 atendimentos. Regulação médica, com envio de unidade de suporte básico ou avançado, foram 4.065 atendimentos. Atendimentos realizados com a unidade de suporte avançada, 610 atendimentos. Transferências interhospitalares com a unidade de suporte avançado, foram 28. Atendimentos de maior complexidade, 1. Atendimentos realizados com a unidade de suporte básico foram 3.456. Transferências interhospitalares com a unidade de suporte básico, 14. E atendimentos realizados com ambulância tipo A, que é a ambulância simples, foram 2.176 atendimentos. Passagens intermunicipais para consultas médicas especializadas, serviços de diagnóstico e terapia e também demandas judiciais, o município forneceu, no segundo quadrimestre, 81 passes, Jaú, Bauru e Bauru, Jaú. Os outros municípios não teve demanda de passes, apenas do transporte. Passes municipais, dentro aqui do município de Jaú. Conforme a Lei Municipal 3.647 regulamenta, para os pacientes portadores de HIV, pacientes em tratamento oncológico e hemodiálise, o município disponibilizou 744 passes para esses pacientes, totalizando até o momento, de janeiro a agosto, 1.418 passes fornecidos. Em relação à vigilância sanitária, aqui a gente vai apresentar um consolidado das ações desenvolvidas pelo Departamento de Vigilância Sanitária. Cadastro de estabelecimentos sujeitos à vigilância sanitária. No segundo quadrimestre foram 88 cadastros. Licenciamento dos estabelecimentos sujeitos à vigilância sanitária, iniciais e renovações, foram 79. Cancelamentos de licenças de funcionamento, 46. Atendimento e recebimento de denúncias e outras reclamações, 43. Aplicação de multa nenhuma no segundo quadrimestre. Instauração ou conclusão de processo administrativo sanitário, o auto de infração, foram 8. Inspeções sanitárias, 753. Outras ações da vigilância sanitária, dentre interdição, coleta de amostras, análise de projetos, foram 11. E coleta de amostras para análise de controle fiscal, foram 77. Agora nós vamos apresentar para vocês a produção ambulatorial e também de internação da Secretaria Municipal de Saúde. Dentro da tabela dos procedimentos do SUS, a tabela do SIGTAP, ela é dividida em 5
7 grupos, né? O grupo 1, ações de promoção e prevenção de saúde. O grupo 2, procedimentos com finalidade diagnóstica. Grupo 3, procedimentos clínicos. Grupo 4, procedimentos cirúrgicos. Grupo 5, transplantes de órgãos, tecidos e células. E grupo 7, órteses, próteses e outros materiais especiais. Tanto rede municipal, né, que são as unidades básicas de saúde, prontos atendimentos e outros serviços, como também o município possui convênio para o atendimento especializado APAI e também pronto-socorro Santa Casa. Aqui, nessa apresentação, o município vai apresentar aqui a quantidade de valores na produção ambulatorial, desde janeiro a agosto. Então, nós tivemos o primeiro quadrimestre, agora apresentando o segundo quadrimestre, que totalizou de ações de promoção e prevenção de saúde, 1.218 ações de promoção e prevenção em saúde. Procedimentos com finalidade diagnóstica foram 124.494. Procedimentos clínicos, desde todos os atendimentos médicos e outros profissionais de nível superior, foram 133.850. Procedimentos cirúrgicos foram 1.900. Órteses, próteses e materiais especiais foram fornecidas 6.582, totalizando 268.044 ações. Em relação aos valores desses procedimentos, do grupo 1, que são as ações de promoção e prevenção em saúde, foi gasto 3.288,60. Procedimentos com finalidade diagnóstica, aplicado 860.960,79 centavos. Procedimentos clínicos, 702.367,27 centavos. Procedimentos cirúrgicos, 41.084,88 centavos. Órteses, próteses, materiais, 160.470. Totalizando 1.768.171.054 centavos. Em relação à quantificação dos recursos humanos da Secretaria de Saúde, atualmente ela possui, né, 907 servidores até o momento, até agosto, né? Agora nós vamos passar para a Leila, diretora da Vigilância Epidemiológica, que apresentará os dados da Vigilância Epidemiológica do município de Jaú. Bom dia a todos. Vamos dar sequência, então, à nossa prestação de contas. No Sistema de Informação de Agravos e Notificação, o SINAM, no segundo quadrimestre foram notificados 29 acidentes por animais peçonhentos, os 29 confirmados, 83 atendimentos antirrábico, 83 confirmados, coqueluche, 8 notificados, nenhum confirmado, dengue, 19 notificados, nenhum confirmado, eventos adversos de imunização, 9 notificados, os 9 ainda em investigação, febre amarela, nenhum notificado, gestante HIV, 1 caso notificado, 1 caso confirmado, antavirose, 1 caso notificado, nenhum confirmado, hepatites virais, 9 casos notificados, nenhum confirmado, leptospirose, 4 notificados, nenhum confirmado. Meningite, 16 casos notificados, 10 confirmados, sífilis congênita, 4 notificados, os 4 ainda em investigação. Sífilis em gestante, 5 notificados, 5 confirmados. Sífilis não especificada, 5 notificados, 5 confirmados. Violência interpessoal ou autoprovocada, 8 notificados, 8 confirmados. Febre maculosa, nenhum. Febre do chikungunya, nenhum caso notificado. Febre pelo vírus Zika, nenhum caso. Criança exposta ao HIV, nenhum caso. Influenza, que é H1N1, 10 casos notificados, nenhum caso confirmado. O Sistema de Informação de Nascidos Vivos, o SINASC, no total do segundo quadrimestre, foram 959 declarações de nascidos vivos.
O Sistema de Informação de Mortalidade, o SIM, segundo quadrimestre, 721 declarações de óbito. O CTA, Centro de Testagem e Aconselhamento. Total do segundo quadrimestre, número de exames coletados, 1.443. Número de palestras ou orientações, 99. Número de aconselhamentos, 784. Tuberculose. No segundo quadrimestre, 26 pacientes em tratamento, 10 pacientes novos e 17 pacientes em tratamento de quimioprofilaxia. Hanseníase, 7 pacientes em tratamento e 1 paciente novo no segundo quadrimestre. O Programa Nacional de Imunização, doses aplicadas por imunobiológico no segundo quadrimestre. BCG, 452 doses, hepatite B, 2.307, rotavírus, 844, pneumo 10, 1.216, meningo C, 1.267, VIP, 1.203, pentavalente, 1.204, sarampo, cachumba e rubéola, 502, tetraviral, que é sarampo, cachumba, rubéola e varicela, 383, hepatite A, 393, DTP, que é difteria, coqueluche e tétano, 763, DT, que é a dupla adulto, difteria e tétano, 1.533. A DT infantil, que é difteria e tétano infantil, mais DTPA, acelular, que é para gestante, 373. Febre amarela, 953. HPV feminino, 256. HPV masculino, 201. Vero, que é a vacina antirrábica para uso humano, 183. Pneumo 23, 157 e varicela, 5. As campanhas anuais de vacina. A campanha da gripe nos grupos prioritários, uma população-alvo de 30.353 pessoas, foram aplicadas 26.303 doses, atingindo uma cobertura de 86,65%. No grupo das comorbidades, uma população-alvo de 11.735 pessoas, foram aplicadas 7.519, com uma cobertura de 64,07%. A campanha de multivacinação foi realizada no último dia 16 de setembro e os dados serão apresentados na próxima prestação de contas. Campanha de vacinação antirrábica. Uma população estimada de 17.252 cães, foram aplicados 12.592 doses de vacina, uma cobertura de 72,98%. Os gatos, população de 3.196, foram aplicadas 2.388 doses, um total de 74,70% dos gatos vacinados. Totalizando, dos 20.448 animais estimados para vacinação, foram aplicados 14.980 doses de vacina antirrábica, com 73,26% de cobertura total. Controle de endemias, combate ao Aedes. No segundo quadrimestre foram realizadas 71.140 visitas casa a casa. Nenhum bloqueio de controle de criadouros, 176 pontos estratégicos foram visitados, bloqueio de nebulização, nenhum, arrastão e mutirão, 3.863 imóveis, totalizando 75.179 visitas. A avaliação de densidade larvária é 0, porque será realizada agora na primeira semana de outubro. Atendimentos de notificações pelo setor de zoonoses. Escorpiões, 54, ratos, 3, carrapatos, 2, pulga, barata, pernilongo, 6, morcegos, 1, aranhas, 0, serpentes, 1, totalizando 67 ocorrências. O Serviço Médico Veterinário,
O atendimento clínico de maio a agosto na Clínica Veterinária Municipal foram 1.156 atendimentos. Na unidade móvel, no castramóvel, nenhum. Castração. Foram realizadas 86 castrações na clínica veterinária e 466 castrações no castramóvel. Após a apresentação, abro aos senhores para perguntas. Pois não, Veidson. Bom dia a todos. Bom dia. Como você já falou, meu nome é Veidson, eu sou assessor parlamentar, estou representando aqui o vereador Luiz Maurino Moretti. Primeiro, então me permitir ler algumas informações aqui, né? A audiência pública é um momento que você e sua comunidade podem representar seus próprios interesses, esclarecer dúvidas e dar opiniões junto ao poder público. Para saber quando a audiência pública acontecer, é preciso ficar atento às informações divulgadas na imprensa local, no diário oficial e nas páginas de internet dos órgãos competentes. Nela se apresenta o tema e a palavra então é dada aos cidadãos. Então, estamos cumprindo, só que essa audiência, nenhum vereador recebeu o comunicado que seria realizada. Foi informada hoje sim no rádio e saiu no Jornal Comércio hoje. Então não está se atendendo o prazo razoável de se convocar uma audiência, porque precisa ser preparado. Quando uma audiência pública não é válida, primeiro, a falta de divulgação prévia em tempo razoável das divulgações sobre o tema a ser discutido. Então, eu não vi. E aqui, o Ministério Público pode ser acionado para invalidar a audiência pública que tiver algum desses problemas ou depois de sua realização. Essas algumas observações iniciais que nós não vimos, inclusive aí, já aproveitar, amanhã terá outra audiência que ainda não foi, nós não recebemos ainda. A administradora da casa entrou em contato, disse que tinha, acho que um funcionário que estava em férias, se eu não me engano, a informação, e ainda nós não recebemos. Então, primeiro, se atentar aos prazos de audiências que a população possa opinar. Acatar ou não a opinião da população é uma outra situação que não é obrigado em lei. Então, isso a gente entende. Então, primeira pergunta, essa audiência foi divulgada em prazo razoável para a população? Foi, Veidson. Inclusive, você está aqui por causa disso, né? Eu Senão estou você aqui não porque teria eu sou recebido. assessor parlamentar. Eu escutei o rádio de manhã e o comércio do Jaú. Então, eu estou aqui por causa disso, mas um prazo razoável não foi atendido. Foi atendido, foi publicado no Diário Oficial do Município, tá? E foi qual página que está? Foi divulgado na internet no site da Prefeitura. Eu acessei o site da Prefeitura e não vi essa audiência. Foi divulgado, sim. Mas tudo Agora, bem. a página do jornal, eu não sei lhe dizer qual, mas todos os procedimentos legais foram atendidos. Nós queremos contribuir com a cidade. Lógico. Então, eu acho que um prazo razoável, no mínimo, vamos colocar assim de 48 horas para que seja divulgada essa audiência. Tá? Mas foi divulgado com prazo conforme a lei. Infelizmente não, mas vamos para frente. Pois não. Em questão da quesito odontologia, os investimentos, né, eu só gostaria de fazer uma pergunta. Chegou anestésico para os dentistas? Chegou? A licitação está sendo feita, tá? E já deve ter sido entregue. Porque a informação é que muitos dentistas estavam levando da particular para fazer os atendimentos, pois senão não iriam trabalhar. A gente precisa sempre verificar, Veidson, por exemplo, que existem todos os procedimentos a serem cumpridos. E mais uma vez eu digo, na iniciativa privada, eu faço o que a lei não determina como crime. No serviço público, nós só podemos fazer o que determina a lei. Então, determina a lei que haja licitação, que haja
compra com critérios. Planejamento também exige, também a lei? Planejamento também. Então a questão está tendo planejamento. Não. É uma questão de licitação. Você sabe que todo o processo licitatório demanda um tempo grande. Os tribunais de contas estão exigindo muita atenção de todos os setores. Então, nós estamos tendo que ser muito criteriosos em todas as nossas ações para que não haja nenhuma desmando sobre a legislação federal, estadual e municipal. Então, às vezes, há um hiato de materiais a serem entregues para a secretaria devido à burocracia do sistema. Então, nós não foge ao nosso controle, foge ao controle de planejamento, por isso que o PPA é dividido em LOA e LDO, para que se adeque esse planejamento. Nós estamos também vivendo uma situação atípica em todo o território nacional, com o problema dos escândalos, com a diminuição das arrecadações. O comércio não está vendendo, a indústria não está produzindo, o desemprego está na casa de 14 milhões de desempregados. Okay. Então, tudo isso contribui para esses hiatos. Então, só a sugestão é... Por favor. Um planejamento para a licitação, e acontece que o planejamento, a empresa que ganhou o maior número de materiais, ela não tinha documentação para apresentar depois para ter ganho no final. Então, demorou, por isso a morosidade da licitação dos anestésicos. Nós fizemos uma compra, né, Lúcio? Isso. Precisamos fazer uma compra rápida para abastecer, para agora sair o pregão. Não, levaram, um ou dois levaram, mas não levaram, nem sei se levaram um ou dois, mas a gente abasteceu com essa compra, que não podemos comprar, foi assim, foi por urgência mesmo a necessidade desse anestésico. Tá? Na mesma linha dos anestésicos, né, então, acredito que vai a desculpa da licitação, né, os remédios, quando chegam para a população, tem alguma informação? Quando terminar o processo licitatório. Você acabou de ouvir a doutora Yara, que os vencedores não atendiam à legislação, como eu já disse, né? Se não tem documento, nós não podemos comprar. Então, teve que abrir o processo todo novamente, e isso demora, foge ao nosso controle. E algumas observações, só também, a prestação de conta que vocês fizeram vai estar disponibilizada no site da Prefeitura, porque enxergar os números, né, tem que ter lupa para enxergar, né? A gente não tem um material, porque não foi disponibilizado, já não foi nem divulgado a audiência, imagina do material. O material, né, está à disposição dos senhores vereadores e de qualquer cidadão na Secretaria de Saúde ou aqui na contabilidade do município, para que tomem conhecimento. Bom, e também no portal Transparência é também declarado. Houve atuações do Conselho Regional de Farmácia na cidade de Jaú? Olha, Veito, isso aqui não nós estamos fazendo uma prestação de contas e isso foge ao controle. Okay. E nós não temos essa informação para lhe dar. Por isso que a presença do secretário era importante, né? Porque sabendo, ele não pôde por outros compromissos. Essas perguntas são perguntas da população. Certo. Então, a população hoje ela vem sofrendo muito em questão da saúde na cidade de Jaú. Sabemos que é um problema que também sempre vai ter, mas a gente precisa minimizar. E pensar na população, eu acho que é o princípio inicial. Quanto à questão da população,
eles têm o direito, e os senhores, né, você como representante dos vereadores, esse é o papel do vereador, né? Não, representante do vereador Maurílio Moretti, não dos vereadores. E o vereador Maurílio Moretti tem os instrumentos legais dentro da legislatura dele de requerer essas informações. Aqui não é o foco e nem o motivo para a gente estar respondendo. Você já respondeu que não é o foco, mas eu iria complementar, né? Algumas informações já foram requeridas e não respondidas, conforme determina a lei. Mas, ok, obrigado, bom dia. De nada, disponha. Bom dia, Lúcio. Bom dia, amigos. Bom dia. Meu nome é Éder, sou assessor do vereador Borgo. Pois não. Não é questionamento, e sim uma ressalva aqui com meu amigo Veitson, que saiu no site, sim, da prefeitura, estou aqui. Prefeitura de Saúde realiza audiência pública. Aí. E com relação... Hoje é dia 28, você tem 24 horas de antecedência. Outra ressalva aqui, com relação à audiência pública de amanhã, foi entregue aqui nos gabinetes, agora, mas está ali entregue. Legal? Obrigado. Obrigado, Éder. Mais alguma pergunta, por gentileza? Não havendo mais nenhuma pergunta, declaro por encerrada a sessão. Agradeço a presença dos senhores. Agradeço a presença... pois não. Pois não. Pois não. Eu estou com problema com remédio. Por ordem judicial, há 1 ano sem receber esse remédio. Agora eles começaram a me dar alguns remédios, mas está me faltando remédio ainda. Já passou mais de 1 ano com falta desse remédio. Eu gostaria de saber quando é que vai vir esse remédio, quando é que eu posso ter esse remédio, que eu tenho problema de coração e esse remédio está difícil de vir para mim. Como é o nome do senhor? Henrique Costa. Henrique Costa. Seu Henrique, qual é o medicamento que está faltando para o senhor? Está faltando só um agora. Depois os 2 remédios, o Caverdinol, o Xareto, e estão me dando agora. Agora está faltando só um remédio que não estão me dando. Depois de muito tempo começou a me dar os 2 remédios mais importantes. Mas eu passei quase 1 ano comprando todos esses medicamentos que são caríssimos. O senhor toma 3 remédios, então? Isso. Tá. E desses 3 estão faltando 1? Só está faltando 1. Tá. Bom, como eu já expliquei ao senhor Veitson, nós precisamos fazer uma licitação para comprar medicamento. Nós não podemos simplesmente saindo e comprando. Como também ocorreu, por exemplo, o exemplo da doutora Yara, que apresentou que houve um ganhador, por exemplo, dos anestésicos, e nós não pudemos comprar dele porque ele não tinha os documentos necessários para fazer a transação comercial com a prefeitura, a mesma coisa está ocorrendo com os medicamentos judiciais. Então, aos poucos, nós estamos regulamentando isso. Infelizmente, não é apenas o senhor que precisa desses medicamentos. Como foi citado aqui, há 3.500 e poucos processos em andamento. E tudo isso é muito caro para a prefeitura. Tá? É quase o dobro, né? Para os senhores verem, ó. Vou mostrar para o senhor aqui, ó. Aqui, ó. Nós gastamos de medicamentos com ordem judicial e outros insumos, aproximadamente 750 mil reais só com medicamento para a população que entra com ordem judicial. E com a outra população, né, que seriam os 130 mil habitantes do município,
que são atendidos pela rádio atenção básica, nós gastamos 1.700.000. Então, nós gastamos muito mais recursos com as ordens judiciais do que com a atenção básica. Mas, só para explicar para o senhor, há um processo demorado licitatório, há várias ordens a serem cumpridas, e o senhor vai estar recebendo o medicamento, senhor, que falta, infelizmente não no tempo necessário, mas nós fazemos o possível dentro da legislação e priorizando sempre os pacientes, e nós vamos estar atendendo o senhor no decorrer do tempo necessário que nós precisamos. Porque desde outubro do ano passado, né, é um tempo muito grande para ter um problema de licitação, entendeu? E não ter esses remédios. Porque eu acho que todo mês, não, foi feito o pedido, vai chegar. Pô, é muito tempo para a falta desse remédio. Tá. Então, o que acontece? Nós, como eu já disse, nós estamos sofrendo um problema, né, de redução de receita, nós estamos tendo que atender mais detalhes do Tribunal de Contas, e tudo isso vai fazendo com que as ações se tornem mais lentas. Embora também haja essa lentidão, veja só, nós aplicamos 31% de recursos próprios, né? Mais que o dobro de medicamentos e outras ações e serviços. Então, e também isso não ocorre apenas aqui na cidade de Jaú. Em todos os outros municípios, até o Estado também, existem demandas do Estado aqui no município, que também não estão sendo atendidas, porque também o Estado tem demorado devido à questão licitatória e às questões legais para a aquisição desses medicamentos. Ok? Ok, obrigado. Tá? E nós podemos retornar para o senhor depois pessoalmente, quando o medicamento estiver pronto, a gente comunica o senhor. Pronto, mais alguma pergunta? Então, não havendo mais nenhuma pergunta, agradeço a Vânia e a Leila, e a todos os presentes e os senhores telespectadores, declaro encerrada a sessão. Muito obrigado e um bom dia a todos.